Acho que podemos chegar em um consenso que Unnamed Memory poderia ser uma das melhores obras do ano, e só não é porque essa adaptação do anime está deixando a desejar. Mas mesmo com todos esses problemas com a direção, animação e até adaptação, ainda dá pra tirar um bom proveito, dá sim, com certeza dá. E é sobre isso que vamos falar hoje. O que eu posso falar agora é que se você quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro da adega, eu agradeço muito o seu apoio. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre a história em um geral e dar alguns spoilers do possível final da história. É bom discutir um pouco sobre esse assunto também. Unnamed Memory é originalmente uma light novel, mas tem adaptação para mangá e anime, sendo que hoje o maior foco é a adaptação em anime. Pra quem não tá ligado, é uma história sobre um príncipe e uma bruxa. Mais especificamente, o Oscar, que é o príncipe do reino de Farsas, foi amaldiçoado por uma bruxa, né? Não a bruxa protagonista, outra bruxa. E essa dita maldição matará qualquer mulher que ele tomar como sua esposa. Sendo mais direto, ele não pode fazer os finalmente, não pode dar a lei dentro. Porque senão a mulher pode simplesmente morrer. E com uma sinopse assim, pode até parecer algo mais a ver com o gênero de comédia, mas não, Unnamed Memory puxa mais para o gênero de drama do que de comédia. Isso realmente é levado a sério. Ainda mais porque o Oscar é o herdeiro do reino de Farsas, o futuro rei. Então obviamente ele precisa de uma esposa para preservar a linhagem real. E por isso faz sentido a bruxa ter usado essa maldição nele. Mas beleza, como a história precisa seguir, o protagonista foi buscar a ajuda da bruxa da lua azul, desafiando a torre que a própria bruxa construiu para que apenas pessoas dignas pudessem chegar até ela. No entanto, quando Oscar chegou ao topo da torre e descobriu que a bruxa, a Tinasha, não poderia quebrar essa maldição, o miserável sortudo tem a brilhante ideia de tomar a própria Tinasha como sua esposa. Porque assim como explicado durante a história, a maldição do protagonista só afetaria pessoas com pouco poder mágico ou sem nenhum poder mágico, o que não era o caso da Tinasha, que já que ela é uma bruxa, então poder mágico é o que não falta. E eu não tiro a razão do Oscar, quem que não iria querer uma beldade dessas como esposa? Quem em sã consciência não iria tentar algo com ela? Mas a princípio a bruxa recusou firmemente essa ideia do protagonista, mas aceitou ser sua mestra e fazer um contrato de 1 ano com ele, para assim tentar contornar de alguma forma essa maldição durante esse tempo. Já sobre os dois protagonistas, começando com o Oscar, ele sempre se demonstrou ser um homem bem centrado e dificilmente demonstra abertamente outras expressões, já que geralmente ele é bem contido. E esse protagonista representa bem um dos ideais que eu gosto para esse tipo de história. Que, como eu sempre falo, um protagonista bom não precisa ser alguém chamativo, ter uma personalidade chamativa, sabe? Pra quem tá acompanhando a obra sabe que as maiores mudanças de estado dele são quando envolvem a Tinasha. Mesmo que seja meio repentino esse fascínio do Oscar por essa bruxa, ainda assim eu consigo entender por causa da beleza e personalidade da própria Tinasha, eu consigo entender isso. O anime realmente não passa muito bem as emoções que deveria, porque está cortando muita coisa que seria importante para isso, principalmente para a relação do Oscar com a bruxa. Mas mesmo com todos esses problemas, pelo menos ele consegue transmitir o Oscar sendo o que ele é, um protagonista de atitude. Ele sempre toma a frente quando o assunto é o romance, e o fato dessa relação entre ele e a Tinasha não ser espalhafatosa é o que ganha pontos comigo, é algo que eu gosto de acompanhar. Onde eu até deixo uma menção pro episódio em que o Oscar menciona na frente do rei, da Tinasha e de outras pessoas que ele não tomará ninguém como sua esposa a não ser que essa pessoa seja a Tinasha. E eu posso falar que nessa cena eu senti uma felicidade genuína em mim, pode ter certeza. Além disso tudo, eu posso falar também que o protagonista tem um ótimo lado guerreiro, já que ele é o portador da lendária espada Acacia, a única arma capaz de neutralizar completamente toda a magia. Para esse tipo de obra, ele é um protagonista praticamente perfeito. Eu não entendo como a comunidade em um geral não dá o merecido reconhecimento para esse cara. E a própria história de Unnamed Memory, mas beleza, segue o roteiro. Na verdade eu entendo sim, a história não tá recebendo tanto reconhecimento por causa do próprio anime, que não tá ajudando com isso, já que alguns arcos ficam sem algumas explicações importantes, como por exemplo o arco do Lanak. Pra quem tá assistindo, sabe que esse plano da Tinasha nunca foi bem esclarecido antes de tudo acontecer, deixando os telespectadores com uma dúvida do que realmente estava acontecendo entre o Lanak e a bruxa.
O certo seria demonstrar que a Tinashe já tinha algo em mente contra o Lanak, mas o anime simplesmente corta qualquer coisa explicativa e deixa esse vazio no ar, deixando as pessoas sem entender realmente o que iria rolar nesse arco, até mesmo com pessoas associando isso a uma traição da heroína. Mas beleza, problemas à parte, já que eu falei da Tinashe, então vamos falar um pouco sobre ela. Que apesar dela ser vista como uma pessoa fria e até mesmo cruel por algumas pessoas, na real essa heroína é uma mulher gentil e atenciosa que valoriza as pessoas próximas a ela, e isso pode ser visto na própria relação que ela tem com o Oscar. E geralmente ela prefere assumir total responsabilidade de assuntos de índole perigosa e teimosamente lidar com essas coisas sozinha. Algo que sempre deixa o Oscar com uma certa raiva, mas por preocupação mesmo. A Tinashe tem uma aura de maturidade que contrasta com sua aparência jovem, construída ao longo de mais de 400 anos sem envelhecimento. A sabedoria dela foi acumulada ao longo de séculos de experiências e também na busca pelo conhecimento ao longo desses dias, o que poderia deixar ela com uma personalidade mais chata para esse tipo de personagem, já que com o excesso de conhecimento muita coisa poderia se tornar trivial, pelo menos na minha visão. Mas mesmo assim eu posso falar que ela ainda tem um lado mais fiel à sua aparência. Quando confortável ela pode agir quase como uma garota ansiosa e cheia de curiosidade e energia, sendo que isso a torna propensa a provocações de amigos como o Oscar e a Lucrécia, as quais ela às vezes pode recorrer a beicinhos e ataques adequados à sua idade física, sabe? Apesar dos 400 anos. Eu também gosto da interação íntima que ela tem com o protagonista, onde o Oscar é muito apegado a ela e rola alguns carinhos entre os dois, mas nada muito além disso a princípio, sabe? Apesar da Tinashe não querer admitir isso, ela tem sim sentimentos amorosos pelo protagonista, mas devido à sua longevidade, ela geralmente prefere se manter longe de pessoas normais. Com certeza, Unnamed Memory tem um dos melhores casal desta temporada, ao lado da Riz e do Fúrio de Level 2, com certeza. Mesmo sem um grande avanço durante o anime, essa interação carinhosa entre o Oscar e a Tinashe é muito satisfatória de acompanhar, pelo menos falando por mim. Eu acho que mesmo com os problemas da adaptação, eu ainda consigo tirar um bom proveito disso, eu não sei você, mas vale a pena dar uma conferida. Mas beleza, eu já falei demais sobre a sinopse em si e os protagonistas. Agora tá na hora de alguns possíveis spoilers. E eu falo possíveis porque eu não consegui o material original ainda pra confirmar isso. Esses spoilers eu encontrei no Reddit, então eu não posso dar certeza de nada. Segundo o que foi publicado por um leitor, aparentemente no final da light novel de Unnamed Memory, no final do volume 6 mais especificamente, o Oscar realmente fica com a Tinashe e os dois se tornam imortais. E além disso é mencionado o fato de que essa imortalidade está ligada ao envelhecimento deles. Tipo assim, eles podem morrer de outras maneiras, exceto pelo envelhecimento. No entanto, se isso acontecer, se um dos dois morrer, esse que morreu vai reencarnar e com o tempo irá recuperar suas memórias. Pelo que eu pesquisei, eu não achei o motivo por trás de tudo isso, o que levou eles a essa imortalidade. Mas o que confirma esse possível spoiler é a light novel After the End, que é uma continuação direta de Unnamed Memory. Segundo a sinopse do After the End, os dois realmente viraram imortais e estão em busca de 9 artefatos mágicos. E o que são esses artefatos, por enquanto eu não faço ideia, mas se eu conseguir a novel para ler algum dia pretendo trazer algo mais detalhado com certeza. Aparentemente essa imortalidade é a mesma que a Tinashe já tem no anime, e pelo que deu a entender o Oscar também vai adquirir ela. E eles podem reencarnar porque o envelhecimento deles só para a partir de uma idade já adulta, então não teria perigo deles virarem bebês para sempre, sabe? Resumindo, a light novel After the End confirma o final fechado no romance e que os dois, tanto o Oscar como a Tinashe, vão se dedicar ao amor pela eternidade literalmente. E como eu disse antes, eu não sei como tudo levou a esse final, mas quando eu puder, quando eu tirar a limpo realmente, se tiver algo errado nessa informação que estou passando hoje, não se preocupem que se isso acontecer mesmo, eu faço um novo vídeo pra me corrigir, pode ter certeza. No mais é isso, pra quem gosta de romance, Unnamed Memory pode ser uma boa escolha.
O anime tem vários defeitos, mas se você quer apenas se entreter sem nenhuma grande pretensão, então dê uma chance, ou melhor ainda, vá para o mangá ou a novel. Apesar do mangá ter poucos capítulos, acredito que será mais fiel à novel, já que o mangá é mais expositivo do que o anime. Por fim, inscreva-se, vire membro, confira o sininho e até uma próxima! Você ouviu e assistiu, ou só ouviu, ou só assistiu mais um episódio na Adega Arte. Confira também outros vídeos da programação. E considere se inscrever para apoiar o canal. Nos vemos no próximo vídeo.